A vida sexual bissexual selvagem de Alexandre o Grande é um assunto que intrigou muitos ao longo da história. Alexandre o Grande teve uma vida íntima rica e turbulenta. O quão importante a troca de afeto era para ele é melhor ilustrado por sua seguinte declaração: sexo e sono são as únicas duas coisas que me lembram que sou mortal. Se você assistiu ao popular filme de Oliver Stone, no qual o personagem de Alexandre o Grande foi descrito, você poderia ver como era sua vida íntima. Alexandre tinha amor por membros de ambos os sexos, atrás de sua vida, que não durou muito tempo. Ele deixou vários casamentos, mas também vários casos com membros de ambos os sexos. Sim, Alexandre o Grande amava tanto mulheres quanto homens. Entender Alexandre estritamente heterossexual e não promíscuo é, em última análise, mais difícil em um contexto histórico do que o oposto. Como observou Daniel Ogden, um historiador, Alexandre era conhecido por suas grandes habilidades conquistadoras, mas não apenas quando se tratava de territórios. Também no caso dos corações dos homens. A relação íntima insana de Alexandre com Hefestion, durante sua vida curta, mas muito agitada, é um exemplo disso. Na sua vida íntima, ele teve vários amantes masculinos, entre os quais Hefestion e Agatócles se destacaram. Hefestion era originalmente seu melhor amigo, que ele conhecia desde a infância, mas com o tempo, eles se tornaram muito mais do que amigos. Embora nunca tenha sido explicitamente declarado, o quanto Hefestion amava Alexandre é melhor expresso por suas palavras seguintes: você sabe que Alexandre significa mais para nós do que qualquer coisa. Vários historiadores modernos interpretam o relacionamento como amoroso, em vez de platônico. É óbvio que Alexandre tinha uma queda por Hefestion, o que lhe concedia privilégios invejáveis, tanto no exército quanto em seu quarto. Hefestion conseguia passar noites inteiras na cama de Alexandre e garantir posições de alto escalão no exército. Em Troia, os dois fizeram sacrifícios nos santuários de Aquiles e Patroclo. Dois outros prováveis amantes que sofreram o mesmo apagamento de gênero na história também eram próximos de Alexandre. Além disso, Alexandre foi ridicularizado por abandonar a administração imperial devido à sua atração pelas coxas atraentes de Hefestion. Essas interações sugerem fortemente que os dois não eram apenas amigos. Após a morte repentina de Hefestion em 324 a.C., um Alexandre inconsolável chorou sobre o corpo e se recusou a partir até ser arrastado por seus companheiros. Ele chorou o dia todo e não comeu ou bebeu por dias. O rei ordenou que todo o império fosse mergulhado em um estado de luto. Toda a música foi proibida e a estátua de Asclépio, o deus da medicina, foi demolida. Como os mortais deveriam respeitar os deuses, essa atitude ofendeu profundamente os súditos de Alexandre, demonstrando sua histeria após a morte da pessoa que mais amava. Além de Hefestion, Alexandre também teve um caso com a pessoa mais bonita da unidade, Bagos, que além de Alexandre, também tinha um relacionamento emocional com o rei persa Dário III, derrotado por Alexandre. Bagos era um presente de um nobre persa, Nabaneses, enviado para convencer Alexandre a poupar sua vida com sua arte do amor. Como Hefestion, Bagos se deu muito bem com Alexandre e conseguiu eliminar seus próprios inimigos. Além das habilidades amorosas, Bagos também era excelente em canção e dança, com as quais encantou Alexandre. Após seu retorno da Índia, Alexandre o beijou e abraçou em frente aos outros soldados, que gritaram seu nome após uma grande vitória. Alexandre o Grande praticava a poligamia. O último de seus amantes foi Acéptio, que deveria substituir Hefestion. Embora fosse muito bonito, nunca conseguiu realmente substituir Hefestion, que merecidamente ganhou o status de amante favorito de Alexandre. Quanto às mulheres, suas favoritas eram as persas, que ele preferia as gregas. Todas as suas esposas eram da Ásia, e seu imponente casamento em Susa, quando se casou com duas mulheres, é uma história bem conhecida. Neste mesmo dia, Alexandre jurou lealdade às princesas persas Estateira e Parissátira, que ele recebeu após a vitória na Batalha de Issus, durante a qual infligiu uma grande derrota ao rei persa Dário III. Estateira era filha do rei, enquanto Parissátira era sua prima. Foi um dos casamentos mais grandiosos da história, que durou até 5 dias e durante o qual várias centenas de generais macedônios se casaram com belezas persas. Ambas as mulheres e homens se apaixonaram por ele, além das já mencionadas princesas persas. Roxana, a princesa bactriana, roubou seu coração antes delas. Ela era considerada uma das mulheres mais belas de toda a Ásia e Alexandre se apaixonou por ela à primeira vista. Durante suas conquistas na Pérsia, ele teve um filho com sua primeira esposa, que não viveu muito tempo. Roxana era uma mulher muito atraente, mas também perigosa, que lutou com suas subsequentes esposas pelo trono após sua morte.
Em uma idade mais jovem, Alexandre não era tão atraente para as mulheres, ao contrário do período em que se tornou um homem maduro. Quando jovem, ele era considerado efeminado porque não conseguia mostrar sua superioridade na cama com mulheres. Era entendido que quando você é um homem poderoso, tem o direito de satisfazer suas próprias fantasias íntimas de diferentes maneiras e usar mulheres atraentes para cumprir esses desejos. Mas Alexandre não era assim, e seus pais estavam muito preocupados. O Barque dizia: a viúva obcecada por sexo tinha uma placa com o nome de Bastine, uma nobre grega, filha de Artebazo e esposa de Memnon. Após a morte de Memnon, vários historiadores antigos escreveram sobre um caso de amor entre ela e Alexandre. Plutarco escreve que Alexandre aparentemente achava mais digno de um rei subjugar suas próprias paixões do que conquistar seus inimigos. Portanto, ele nunca se aproximou dessas mulheres, exceto, é claro, de Bastine, a viúva de Memnon, o comandante mercenário grego capturado em Damasco. Ele tinha recebido uma educação grega, tinha um temperamento amável e poderia reivindicar descendência real, já que seu pai era Artabazo, que se casou com uma das filhas do rei persa. Essas qualidades tornaram Alexandre mais disposto a formar um vínculo com uma mulher de tamanha beleza e nobre linhagem. Ele foi encorajado por Parmênio a fazer isso, como nos diz Aristóbulo. Justin escreve que, ao contemplar a riqueza e o esplendor de Dário, Alexandre ficou tomado de admiração. Foi então que ele começou a se entregar a banquetes luxuosos e esplêndidos e se apaixonou por sua prisioneira Bastine por sua beleza. Com ela, ele teve posteriormente um filho que chamou de Heracles. A história pode ser verdadeira, mas se for, levanta algumas questões difíceis sobre a morte de Alexandre. Ainda ouvimos falar no menino 12 anos após a morte de Alexandre, quando o menino foi produzido como pretendente ao trono, especialmente desde que o próprio meio-irmão de Alexandre, Filipe III Arádios Filipe Tuci, ilegítimo e fisicamente e mentalmente incapacitado filho, era o sucessor original de Alexandre. O filho ilegítimo de Alexandre teria mais direitos ao trono do que seu meio-irmão ilegítimo. Acles desempenhou um breve papel nas batalhas de sucessão e depois desapareceu. Parece mais provável que o romance com Barcinal tenha sido inventado pelos apoiadores do menino para validar sua paternidade. Ligações íntimas secretas com Begors. Fontes antigas falam de outro favorito Begors, um eunuco na flor da juventude com quem Dário era íntimo e com quem Alexandre mais tarde seria íntimo. Plutarco relata um episódio também mencionado por Dacaiacos durante algumas festividades no caminho de volta da Índia, em que seus homens clamam por ele beijar o jovem. Também nos é dito que ele estava uma vez vendo alguns concursos de canto e dança, estando bem aquecido com vinho, e que o favorito macedônio, o Goas, ganhou o prêmio de canção e dança, e então passou pelo teatro todo em sua roupa de festival e sentou-se ao lado de Alexandre, à vista do qual os macedônios bateram palmas. Eles gritaram para o rei beijar o vencedor, até que finalmente ele jogou os braços sobre ele e o beijou ternamente. Atênios conta uma versão ligeiramente diferente da história, em que Alexandre beijou a garota em um teatro, e enquanto seus homens gritavam em aprovação, ele repetiu a ação. O historiador romano Quintus Curtius Rufus foi altamente crítico do relacionamento entre Alexandre e Bagoas, dizendo que Alexandre foi tomado por tal desejo pelo eunuco que Bagoas se tornou o soberano de fato da Pérsia, explorando os afetos de Alexandre para fazê-lo perseguir as Goas como inimigos pessoais, como o governador persa ou Sinais. Sabemos que Alexandre casou com pelo menos 2 mulheres, Roxane, filha de um nobre pouco importante, e a princesa persa Estatira II, filha de Dário III. O filho que Alexandre teve com Roxana, Alexandre IV, foi assassinado antes de chegar à idade adulta. No entanto, isso não significa necessariamente que ele teve relacionamentos íntimos contínuos com todas elas. Naqueles dias, o casamento era uma ferramenta usada para construir alianças e produzir um herdeiro masculino, o que Alexandre fez com sua esposa persa Roxane. A poligamia era a norma entre a realeza macedônica, mas de suas esposas Roxane foi a primeira e mais importante. Algumas fontes afirmam que Alexandre foi principalmente atraído por ela por causa de sua beleza, mas essa explicação convenientemente minimizava o valor estratégico de se casar com uma nobre bactriana. As relações de Alexandre com as mulheres podem não ter sido confinadas ao casamento. Plutarco nos diz que Alexandre teve um relacionamento com uma mulher persa helenizada chamada Barcinal antes mesmo de conhecer Roxane. Ele também nos diz que ela eventualmente lhe deu um filho. No entanto, estudiosos têm lançado dúvidas sobre essa afirmação ao longo dos séculos. Lendas elaboradas das conquistas femininas de Alexandre se tornaram comuns. Por exemplo, ele supostamente teve um caso de 10 noites com uma rainha amazonense.
Mesmo os historiadores antigos descartaram a maioria dessas histórias. É possível, embora tenham sido parcialmente baseadas em encontros reais, que Alexandre teve mais encontros sexuais com mulheres até morrer do que seu pai Filipe, que era considerado um mulherengo. É conhecido por ter tido pela mesma idade. Alexandre produziu uma taxa média mais alta de gravidez por ano do que seu pai também. Até onde sabemos, nenhum dos 25 reis macedônios que precederam Alexandre se envolveu com mais mulheres até seus primeiros 30 anos. As relações de Alexandre com as mulheres tinham um valor estratégico claro e quão pouco sabemos sobre os primeiros reis. Não estou convencido de que Alexandre estava ainda mais interessado em mulheres do que seus predecessores reais. Uma coisa que diferenciou Alexandre de muitos outros homens poderosos da época foi sua falta de interesse em encontros sexuais forçados, estupro e escravidão sexual, que eram relativamente comuns como despojos de guerra. Alexandre tinha uma aversão tão grande a tirar vantagem de seus parceiros sexuais que, quando criança, Filipe e Olímpias estavam preocupados de que ele pudesse falhar em produzir um herdeiro. Era considerado natural para um homem, em uma posição de poder, impor sua vontade sexual sobre mulheres menos poderosas. Não fazê-lo poderia ser visto como covardia ou afeminado. No entanto, os amigos de Alexandre não pareciam interpretar seu comportamento da mesma forma que seus pais, pelo visto que eles admiravam seu autocontrole e ponderação quando se tratava de assuntos sexuais. Alexandre e Aristóteles. Aristóteles era o chefe da Academia Real de Meston, e em 343 a.C., Filipe II de Meston o convidou para ser o tutor do príncipe Alexandre. Alexandre recebeu inspiração para suas conquistas no Oriente, pois Aristóteles o encorajou a se tornar um líder para os gregos e um despota para os bárbaros, cuidando dos primeiros como amigos e parentes e lidando com os últimos como bestas ou plantas. Aristóteles tinha visões tecnocêntricas contra a Pérsia, o que o afastou de Alexandre, já que este adotou alguns costumes e roupas reais persas. Essa tensão levou a rumores antigos que colocavam Aristóteles como suspeito da morte de Alexandre. Mas esse rumor se baseou em uma única alegação feita 6 anos após a morte de Alexandre. Alexandre também recebeu sua educação primária sobre os costumes e tradições persas através de Aristóteles. A tutela de Aristóteles também é atribuída como a razão pela qual Alexandre levou um séquito de zoologistas, botânicos, filósofos e outros pesquisadores em suas expedições profundas ao Oriente. Através dessas expedições, Alexandre descobriu que grande parte da geografia que ele aprendeu com Aristóteles estava equivocada. Com o avanço da publicação geográfica de Aristóteles, Alexandre lamentou e fez perguntas. A misteriosa senhora de Alexandre, Campaspe, também conhecida como Pancaste, é considerada uma cidadã proeminente de Larissa, na Tessália, e pode ter sido a amante de Alexandre. Segundo Elian, foi para ela que o jovem Alexandre perdeu a virgindade. Uma história conta que Campaste foi pintada por Apeles, que tinha a reputação na antiguidade de ser o maior dos pintores. Isso gerou um suposto intercâmbio apócrifo que foi relatado nas fontes plinianas da vida de Alexandre. A lenda de Campaste remonta aos autores romanos Plínio, o Velho, Luciano de Samosata. Campaste se tornou um pseudônimo poético genérico para a amante de um homem. Seus pais contrataram uma cortesã para quebrar sua virgindade, a fim de quebrar o gelo em sua vida amorosa, mas Alexandre também recusou, apesar dos apelos intensos de sua mãe. Eventualmente, Alexandre perdeu a virgindade com outra garota da Tessália. Pode-se dizer que Alexandre se abstinha da maneira usual de comportamento da época, o que implicava na exploração das mulheres em um sentido íntimo, e a grosseria também lhe era estranha. Portanto, não era surpreendente que ele tivesse sentimentos por membros do mesmo sexo, e os macedônios o considerassem extremamente feminino. Autores antigos veem essa e outras anedotas como prova do autocontrole de Alexandre em relação aos prazeres sensuais. Também são conhecidos relatos de recusa firme de Alexandre em aceitar propostas indiscretas de homens que tentaram explorá-lo. Entre esses homens da corte, segundo esquemas orientais e orgulho elevado, estava o renomado orador ateniense Demóstenes. De acordo com Carício, quando Alexandre elogiou a beleza de um garoto, provavelmente um escravo pertencente a um certo Carém de Calce, este pediu ao garoto que beijasse Alexandre, mas este recusou, poupando o cuidado e o constrangimento de ter que compartilhar os afetos de seu garoto. Segundo Plutarco, a única mulher com quem Alexandre teve relações sexuais antes de seu primeiro casamento foi Bacine, filha de Atarbazo II da Frígia, mas de educação grega. Há especulações de que ele possa ter tido um filho chamado Hércules com ela, em 327 a.C. No entanto, Mari Renaud foi cética quanto a essa história. Não há registro algum de tal mulher acompanhando sua marcha, nem de qualquer reivindicação dela e de seus poderosos parentes que ela tivesse lhe dado descendentes. No entanto,
12 anos após sua morte, um menino de 17 anos foi apresentado, um pretendente e peão efêmero nas guerras de sucessão. Nenhuma fonte relata qualquer atenção dada por ele a uma criança que, por ser póstuma de Roxana, teria sido durante sua vida seu único filho com uma mãe de alta linhagem real, em um homem que nomeou cidades em homenagem a seu cavalo e cachorro. Esta estranha credulidade, independente de relatos antigos, afirma que Alexandre e Barsine se tornaram amantes, já que Alexandre ficou fascinado por sua beleza e conhecimento da literatura grega. Alexandre III de Meston é imortalizado como um dos maiores generais da história por nunca ter perdido uma batalha e por ter estabelecido um império massivo dos Balcãs até o rio Indo. Seu impacto na história é imenso, já que ele introduziu a ideia persa de monarquia absoluta no mundo greco-romano, estabelecendo uma governança global em constante mudança. Para uma figura tão influente, não é surpresa que historiadores tenham se interessado por sua vida pessoal, especialmente sua vida íntima. A terminologia moderna que descreve a identidade íntima não é apropriada para uma figura histórica quando tais ideais não existiam. Para evitar anacronismo, é preciso considerar como os gregos do século III a.C. viam a intimidade. Relações do mesmo sexo eram comuns entre as classes altas, especialmente na forma de pederastia. A orientação sexual não era o fator definidor na intimidade, mas sim o papel que cada participante desempenhava. O parceiro dominante mais velho da classe alta desempenhava um papel ativo, enquanto o parceiro mais jovem da classe inferior desempenhava um papel passivo. Apesar disso, homens do mesmo gênero da mesma classe ainda enfrentavam um estigma social, já que o papel passivo era visto como mais efeminado. Como rei macedônio, Alexandre podia se envolver em relações íntimas com quem quisesse, desde que mantivesse o papel dominante. Alexandre organizou um mortal concurso de bebedeira de vinho para homenagear um filósofo indiano. O líder religioso era o filósofo indiano chamado Kalunas, que acompanhou o exército de Alexandre por um tempo antes de se matar em uma pira funerária. Perturbado ao ouvir a notícia, Alexandre organizou festividades em sua homenagem, incluindo uma competição de bebedeira de vinho. O concurso foi vencido por um soldado chamado Prímaco, que alegadamente bebeu 13 litros de vinho não misturado para reivindicar o prêmio de um talento de ouro. Ele morreu 3 dias depois, juntamente com outros 41 competidores. Uma vez, Alexandre sofreu uma ferida de flecha que perfurou seu pulmão enquanto estava em campanha na Índia. Seus soldados se uniram em torno dele, tempo suficiente para vencer a batalha e levá-lo em segurança. A campanha indiana foi de longe a mais difícil das conquistas de Alexandre. Pouco depois de uma vitória conquistada com dificuldade na Batalha de Hidaspes, seu exército se recusou a avançar mais, apesar das melhores tentativas do rei de compeli-los a seguir em frente. Os soldados se recusaram e Alexandre teve que se voltar. Ele convocou filósofos indianos durante sua última grande campanha, e apesar da grande riqueza e poder de Alexandre, eles não ficaram muito impressionados com o rei ou seu exército. Alexandre soube de um Brahmane que vivia na floresta, visitou-o e o veredito do Brahmane foi extremamente profético. Você logo estará morto e então terá tanto desta terra quanto será suficiente para te enterrar. Segundo uma fonte antiga, o pai de Alexandre, o rei Felipe II, recebeu um grande garanhão, mas recusou, pois achava que o cavalo não poderia ser domado. Um jovem Alexandre observou que o cavalo tinha medo de sua própria sombra e o dominou com sucesso. Ele nomeou o cavalo Bucéfalo, cabeça de boi, e o animal o serviu bem por muitos anos. Bucéfalo morreu algum tempo atrás à Batalha de Hidaspes, a batalha mais difícil de Alexandre, e o rei fundou uma cidade em homenagem a seu fiel corcel. A localização exata de Alexandria Bucéfala é disputada, mas fica em algum lugar a leste do rio Indo. Alexandre fundou várias cidades em seu próprio nome, mas a mais proeminente das quais estava no Egito. Cleitos, o Negro, foi um dos generais mais confiáveis de Alexandre, que havia servido sob seu pai Felipe II e salvado a vida de Alexandre na Batalha do Rio Grânico, por volta de 334 a.C. Vários anos depois, por volta de 328 a.C., uma acalorada discussão entre Alexandre e Cleitos aconteceu em uma festa após uma campanha difícil, quando alguns festeiros diminuíram os líderes locais e o pai de Alexandre, Felipe Cleitos, defendeu seu antigo rei. Alexandre ficou furioso e matou Cleitos no local. Na manhã seguinte, Alexandre profundamente lamentou a ação, mas ninguém ousou falar contra o rei novamente. Quando o general sugeriu que Alexandre aceitasse termos de paz, ele respondeu de maneira típica e arrogante. O general em questão era Parmenion.
um dos generais mais importantes de Alexandre. Nas batalhas de Alexandre contra Dário, Parmenion comandava a ala esquerda para permitir que Alexandre desferisse o golpe fatal em outro lugar. Parmenion era um líder confiável, mas sua natureza conservadora entrava em conflito com a personalidade audaciosa e egoísta de Alexandre. Parmenion aconselhou Alexandre a aceitar o acordo, dizendo: "Eu aceitaria se fosse você." Alexandre supostamente respondeu: "E eu aceitaria se fosse Parmenion." O infeliz Parmenion mais tarde foi implicado em uma conspiração envolvendo seu filho contra Alexandre e foi morto em 330 a.C. Um dos principais fatores do sucesso de Alexandre foi seu núcleo de engenheiros profissionais. O cerco de Tiro em 332 a.C. viu os macedônios construírem uma ponte de terra ao longo de vários meses para chegar perto o suficiente das paredes da cidade para rompê-las. Tiro era considerada impregnável devido à sua localização. Revoltado com o comprimento e a dificuldade do cerco, os macedônios vitoriosos massacraram a população sem piedade. As campanhas de Alexandre levaram seu exército por territórios secos e hostis, do Egito ao Afeganistão. Rações de raízes de alcaçuz foram distribuídas aos homens para saciar a sede e pelas propriedades medicinais das raízes. As legiões romanas também usavam alcaçuz durante a marcha, séculos depois. A Batalha de Isso, em 333 a.C., foi a segunda das 3 principais batalhas de Alexandre contra o Império Persa. Superado em número, Alexandre confiou em uma estratégia de atacar o coração do exército persa. O rei Dário III, uma vez expulso do campo de batalha, seu exército logo entrou em colapso na sua ausência. Embora Alexandre não tenha conseguido capturar Dário, ele garantiu uma quantidade considerável de tesouros e a família do rei que fora deixada para trás. Alexandre organizou um casamento em massa, condenado entre macedônios e persas. Um dos principais problemas que Alexandre enfrentou durante a conquista do Império Persa foi as tensões culturais entre os macedônios e seus novos súditos. Uma tentativa de integrar as duas culturas foi feita com os casamentos de Susa, em 324 a.C. Milhares de macedônios foram obrigados a tomar uma esposa persa. Alexandre não fazia as coisas pela metade, casando-se com 2 mulheres persas, incluindo a filha do antigo rei da Pérsia. Todos os seus aliados mais próximos também tomaram esposas persas, incluindo Hefestion, que morreu em 324 a.C. Após a morte repentina de Alexandre em 323 a.C., os macedônios rapidamente abandonaram suas esposas persas, exceto Seleuco, o fundador do Império Seleucida. Diógenes era um filósofo que vivia em um barril nas ruas de Atenas. Sua falta de respeito pela autoridade e pelo decoro, bem como sua inclinação por atos ultrajantes, o tornaram uma figura notória na cidade grega. Ele não ficou impressionado quando conheceu Alexandre e apenas pediu que o rei macedônio saísse do sol. O pintor inglês Edwin Landseer gostava de retratar animais e escolheu recriar esse famoso encontro com cães antropomórficos no lugar de pessoas. Sugeriu-se que essa pintura foi uma das fontes de inspiração para A Dama e o Vagabundo, da Disney. Independentemente da precisão dessa alegação, podemos concordar que mais encontros históricos deveriam ser retratados por cães na arte. O corpo de Alexandre não começou a se decompor por vários dias após sua morte. Alexandre morreu jovem, o que é bastante vantajoso do ponto de vista de criar um grande legado histórico, já que ele nunca teria que administrar o gigantesco império que suas conquistas haviam ganho. Sua morte foi um evento sísmico no mundo antigo, provocando conflitos internos entre seus generais que duraram séculos. Quase no momento de sua última respiração, a batalha para sucedê-lo começou. De acordo com os historiadores antigos, o corpo de Alexandre não começou a se decompor por vários dias. Seu corpo, embora tenha ficado sem cuidados especiais em locais úmidos e abafados, não mostrou sinais de influência destrutiva e permaneceu puro e fresco. Seria essa uma história fabricada para criar uma lenda, ou haveria uma explicação para essa situação aparentemente implausível? Uma teoria moderna oferece uma explicação intrigante. O corpo de Alexandre não se decompôs porque, na verdade, não era um corpo de fato. Os agonizantes dias finais de Alexandre podem ter sido causados por uma condição chamada Síndrome de Guillain-Barré, uma doença rara que faz com que o sistema imunológico do corpo ataque os nervos. Uma das consequências é a paralisia. Então Alexandre pode ter parecido morto alguns dias antes de realmente falecer. Obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreva e comente.